Aí nós convidamos para saber sobre esse negócio aí, se na gripe também tem que fazer aí a tomografia, tem que fazer o raio-x, exame de imagem, e o Dr. Walter é muito preparado, e o Dr. Walter faz medicina, sempre fez medicina porque gosta, apaixonado com medicina. Então vamos convidar. Obrigado que o senhor veio mais uma vez aqui no programa, Dr. Walter. Estamos aqui para tentar esclarecer alguma coisa. Então, eu queria saber o pós-Covid, o que é mais difícil? É estar no Covid ou pós-Covid, hein? Não, na época, na hora aguda da doença é pior. Mas sempre ele é um bichinho, é um vírus, ele vai provocar de imediato, ele vai provocar destruições, ele vai provocar destruições que vão ser notadas depois de alguns meses. Então, geralmente, essas destruições pode ser ao nível dos vasos, que é muito comum a pessoa ter um infarto do coração, um cano entupido em função de que teve algum tempo atrás a Covid. Então não é conversa para boi dormir o que o corujão tem medo, porque depois das vacinas, depois do Covid, muito atleta infartando, né? Muito atleta com problema cardíaco, né? Você vê, teve um goleiro do América e não tinha nada. Aí teve Covid, deu um problema no coração do cara. Isso acontece porque o vírus da Covid, ele destrói os canos por onde passa o sangue, o cano machucado, para se recuperar, ele vai ter que fazer uma cicatriz no local. E essa cicatriz entope os canos. Qual que é a prevenção e a conscientização que o senhor pode deixar para as pessoas ir se cuidando? Não é porque melhorou, não, que tem que largar para lá o trem. Olha, a minha opinião é que eu acho que quem teve isso aí, posteriormente tem que procurar um cardiologista para ver acontecer a destruição do sistema vascular. Então, tem que ouvir a opinião do cardiologista, porque ele, às vezes, pode ter um cano entupido no coração, não sabe o que está. A Covid fez com que o cano ficasse estreitado, ele ficando estreitado, ali passa a ser um ponto de entupimento. E eu falei e falo, então tem que o exame por imagem é o que resolve. De imediato, no coração, você tem que ir no cardiologista. Agora, a parte pulmonar, de um modo geral, você tem que fazer exame de imagem. Ou do coração ou do pulmão, você acaba caindo em tomografia. Aconteceu um negócio inacreditável comigo. A minha nenenzinha de 1 ano e 9 meses, gripada, depois dando piorar, meu Deus, aí eu passei um sufoco, né, que começou a chiar o peitinho e tudo, e aí eu falei, não, vou lá no Dr. Walter. O Dr. Walter só foi fazer os exames lá, e a gente vê que não tinha nada, que eu achei interessante também, que o médico lá do Bom Jesus, né, que é do Bandeira, que é meu amigo também, aí ele pegou aquele laudo que o senhor dá, pegou o laudo, e falou, não tem nada, não tem nada, e pronto, resolveu o problema. E ela ficou melhor, doutor Walter. Graças a Deus, fez lá e fez rápido, e a entrega é rápido também, não é demorado não, né, doutor Walter? O laudo é no máximo de 2 a 3 horas. Foi em 2 horas lá que a Jane ligou e a gente já tranquilizou. Doutor Walter, e assim, por exemplo, eu tenho muito, viu, doutor Walter? Eu acho que é estambo. Dor de cabeça, doutor. Eu tenho muita dor de cabeça. Olha, dor de cabeça existe um grande número de dores de cabeça que envolve várias especialidades, não é só o neurologista, não. Então, dor de cabeça é uma coisa difícil dentro da medicina. Agora, tem que ser feito em cada especialista diferente, fazer os exames necessários, porque tudo repercute na cabeça. Você machuca seu pé, vai ter uma infecção, a cabeça dói. Qualquer outra coisa, a cabeça dói. Então, só que essa história de cabeça doer todo dia não é correto. Aí você tem que procurar um especialista para resolver isso aí, que ele vai te pedir um exame de imagem. Geralmente ele pode te pedir uma tomografia do crânio. E raio-x já não adianta mais para crânio. Tem que ser tomografia mesmo.
Ô, doutor Walter, dores pela barriga também, né? Eu estava falando com você que o Marcos lá da Eletroshop, depois do Covid, deu dois abscessos, tumor, né? E a médica falou que se não cuidasse em 2 anos virava maligno. E isso descobre lá nesses exames aí da tomografia vidiana, descobre lá também? Tem como descobrir isso lá? Isso seria relacionado aos gânglios inguinais. É o que a gente chama, na prática aí, de íngua. Você tem uma íngua aqui na perna, você tem uma íngua... Aquilo é um gânglio inguinal que cresceu. Então, o gânglio inguinal, quando cresce, a gente chama ele de tumor. Chama ele de tumor. Ah, certo. Chama o bloco, gente, chama o bloco. Isso mesmo. Então, chama ele de tumor. Então, ali, quando ele cresce muito, quem vai dar o laudo vai mostrar se aquele laudo ali, se aquilo ali é sugestivo de câncer ou não. Então, esses gânglios inguinais é que orienta para procurar um médico especialista de câncer. Mas antes disso, ninguém adivinha, tem que fazer a tomografia para mostrar que ele existe. Teve a Lu aqui, a Lu, que era cliente da rádio, ela falava que ela tinha uma dor nas costas, né? E sempre tratou como dor nas costas lá, com massagem e tudo, e era duas pedras no rim, doutor Walter. Como é que descobre isso? Não, normalmente é o seguinte, você separa uma dor da coluna de um problema renal. Geralmente, quando tem problema renal, o exame de urina mostra sangue na urina ou mostra pus. Com o exame de urina normal, faz a gente pensar que não é problema renal. E geralmente deve ser da coluna. Tá. E agora, esse período também é muita gripe que está dando na cidade. Continuam as gripes, viu, doutor Walter? Gripe tem muita aí. Pode que o Covid deu um tempo aí, mas as gripes estão aí. E qual o melhor meio, assim, de fazer esses exames lá para ver essas gripes aí? Os exames, às vezes, os sintomas de Covid, gripe, são mais ou menos igual. O cliente de uma doença e da outra reclama mais ou menos a mesma coisa. Aí, por isso, precisa ter um exame de imagem que separa uma coisa da outra. Geralmente, a gripe não provoca destruição pulmonar. Mas a Covid, sim, a Covid pode provocar destruição pulmonar. Por isso que tem que fazer exame de imagem para separar se é uma coisa que já está praticamente já resolvido ou se tem uma doença aí que a cada dia que passa piora. Você não sabe que piorou porque você não fez um exame de imagem. Tuberculose que matava muito e agora já não ouve falar direito. Acabou a tuberculose, doutor Walter? Não, tuberculose não acabou, porque a tuberculose é uma doença que é usada para matar a tuberculose, é antibiótico. Com a invenção do antibiótico, que apareceu por volta de a penicilina por volta de 1950, mais ou menos, de lá para cá diminuiu muito o número de tuberculose, porque passou a ter o remédio, o veneno que matava o bicho da tuberculose, matava a bactéria da tuberculose. Tá. Tem um áudio aqui para um vídeo? Não. Bom dia, Julinho. Julinho, vê se o Dr. Walter lembra da família Pagani, Cândido Pagani, Antônio Pagani, que se tratava com ele em Pato Branco. Eu sou filho do Arcanjo Pagani. O senhor manda uns abraços lá, gosta do seu tratamento. Ah, tudo bem. Pagani. Então, muito obrigado por ter lembrado da gente, porque o pessoal que lembra mais da gente é o pessoal mais antigo da cidade, né? Os mais novos acham que a gente ficou velho, caiu no esquecimento. Mas não é assim não, nós estamos aqui trabalhando e estamos trabalhando como trabalhávamos antes. Isso. Mas aproveita uma pessoa que gostou do seu tratamento e falou muito bem, e fala muito bem, o seu Moacir foi lá e fez um tratamento com você e ficou satisfeito. Realmente o que a gente tem que fazer é não ter preguiça de examinar o paciente. Tem que conversar com ele, tem que examinar, pedir o exame correto, porque se pedir um exame fora da realidade, vai dar tudo normal. Então a gente tem que examinar o paciente
não pode ter receio, tem que pôr a mão no paciente, examinar, palpar, escutar, conversar, porque senão você não consegue resolver o problema dele. O doutor Walter, o Bandeira, quando ele assumiu ali o hospital, o regional, há muito tempo atrás, pela ProSaúde, ele mandou cortar todas as árvores perto da parede dos quartos dos pacientes para não dar mofo, não dar fungos. Fungos também é muito problemático, doutor, para a saúde? Ah, esses fungos geram vários tipos de doença, que é o que a gente chama de micoses. A própria micose do meio do dedo dos pés é uma micose, mas você pode ter micose pulmonar, você pode ter micose em todos os pontos do nosso corpo. Então, a gente podendo evitar os fungos, melhor. Os fungos que mais incomodam são aqueles relacionados com as vias aéreas. É aquela pessoa que todo dia está espirrando muito, o organismo está tentando jogar para fora aquilo que está provocando isso. E é muito comum isso aí ser por fungos. Então, essas vias aéreas aí, começam a entupir e por isso ele falou em tirar os fungos de lá. Agora, o fungo que mais incomoda é o das vias aéreas. Você tem que ver dentro dos canos do nariz, se está entupido ou não. Com isso, você faz através de uma tomografia de seios da face, você consegue descobrir se a pessoa está realmente, se a alergia está atrapalhando ou não. E essa alergia é desencadeada pelos fungos. E para terminar e amarrar nossa entrevista, lá faz o exame do tórax aí, e o exame do tórax é para ver as pneumonias. Outro dia você falou um negócio interessante, tem vários tipos de pneumonias, né, doutor Walter? São vários tipos de pneumonia. Tem a pneumonia bacteriana, que é essa que resolve com antibiótico. Tem as pneumonias viróticas, que estão na moda e hoje mais. Virótica seria por gripe, por Covid. Então, essas aí não existe, até hoje, uma medicação que combate o vírus. Então, quem combate a doença, no caso, seria a imunidade da pessoa. Então, a pessoa, quanto mais sadio, mais depressa ele recupera. Mas para isso, você tem que ter o exame de imagem te mostrando se houve destruição pulmonar ou não. Quando a pessoa está com essas dores pela barriga, dores de cabeça, dor nos rins, está com esses problemas na coluna e tudo, ele pode ir direto lá na tomografia vilena para o senhor atender, para o senhor dar um norte para ele? Qual o exame que ele deve fazer, qual que não? Tem que conversar com ele, dar uma examinadazinha para saber o que é que ele tem que fazer. Que existem vários tipos de exame de imagem. Porque senão você pede um tipo de exame e era outro. Então, por isso tem que ter uma conversa boa, examinar direitinho o paciente, você ir mais ou menos no exame mais certo, o paciente não gastar tanto. E a melhor notícia que tem. Doutor Walter, quanto tempo de medicina que o senhor tem? Desculpa perguntar. Eu formei em 1973. O ano que vem vai fazer 50 anos, 49 anos. Então, olha aí que beleza. Um médico que já tem 50 anos na profissão, só de olhar de longe, já dá para saber tudo. Doutor Walter, eu quero agradecer aqui e quero saber também, assim, a gente tem que falar mesmo. E o preço lá é um preço muito bom, o preço o senhor olha muito para o paciente, até nisso, o preço e a consulta precisou, o senhor até às vezes nem cobra a consulta lá, de fazer a tomografia, indica lá. Então é interessante isso, né? Normalmente essas orientações do tipo do exame que tem que ser realizado, a gente conversa com o paciente e não precisa pagar nada. Olha só. Agora, normalmente a gente cobra, eu acho que a gente cobra um preço que o paciente consegue pagar. É verdade. Não adianta eu cobrar um tanto que eu não consigo pagar, não vai resolver. E agora conta aí, que todo mundo já sabe, conta aí aonde que fica. A tomografia Vilhena fica no antigo Hospital Santa Helena, que o pessoal antigo de Vilhena tudo conhece, é no centro da cidade, 2, 3 quadras do Banco do Brasil, em frente ao Colégio das Irmãs.
Isso mesmo, doutor Walter, obrigado. E o pessoal reclamou que o senhor sumiu daqui. Semana que vem, se puder vir de novo, vem. Ah, vamos que é ver. muito- Mas é na muito- semana que vem já tem muitos compromissos, não vai dar. Então, na outra semana. Então, tudo bem. Então, tá. Um abraço aí para todo mundo, um abraço para o doutor Walter também. E o senhor Moacir que está ouvindo nós lá, né, senhor Moacir? Um abraço para o senhor Moacir. Tá certo? Obrigado, doutor Walter, Não, por ter muito vindo aqui. obrigado por ter nos ouvido. Ó, que beleza. Tá aí o doutor Walter, agora virou radialista, jornalista e apresentador junto com